Tenho 78 anos e há 3 verdades que guardo comigo desde aquela manhã em que acordei numa cama de hospital, com tubos no peito e o som de máquinas a medir os batimentos do meu coração cansado. 3 verdades que ninguém me ensinou, que nenhum padre me disse na catequese, que nenhum professor escreveu no quadro da escola primária. 3 verdades que só a proximidade da morte consegue revelar, com toda a sua clareza brutal. E a primeira dessas verdades, a mais dolorosa de todas, é que passei décadas inteiras a viver uma mentira. Uma mentira que eu próprio contava a mim mesmo todas as manhãs, todas as noites, todos os domingos depois da missa. A mentira de que ainda havia tempo. Chamo-me António. António Manuel Ferreira dos Santos. Nasci numa aldeia pequena do distrito de Viseu, daquelas aldeias onde todos se conhecem pelo nome e pelo apelido do avô. Cresci a trabalhar a terra com o meu pai, a sentir o cheiro da terra molhada depois das primeiras chuvas de outubro, a ouvir o sino da igreja a chamar para a missa das 8. Aos 19 anos, como tantos outros da minha geração, imigrei. Primeiro para a França, depois para a Alemanha, a trabalhar na construção civil, a carregar tijolos, a misturar cimento com as mãos rachadas pelo frio. Juntei dinheiro, muito dinheiro para a época. Voltei a Portugal, casei com a Maria Teresa, a mulher mais bonita da freguesia, diziam todos. Abri uma pequena empresa de materiais de construção em Aveiro. O negócio cresceu, os filhos nasceram, primeiro o Pedro, depois a Carla. A vida corria. Corria como o rio Voga corre para o mar, sempre em frente, sempre a pensar no amanhã. E foi precisamente esse amanhã que me roubou o presente. Todos os dias acordava às 5 da manhã. Saía de casa antes de os filhos acordarem para a escola. Voltava às 10 da noite, quando já dormiam há horas. Aos fins de semana, havia sempre uma obra para supervisionar, uma encomenda para verificar, um cliente para satisfazer. A Maria Teresa criou os nossos filhos praticamente sozinha. Eu era um fantasma naquela casa. Um homem que pagava as contas, mas não conhecia os sonhos dos próprios filhos. E aqui está a grande mentira. Eu dizia a mim mesmo que estava a fazer tudo aquilo por eles, pelo futuro deles, para que nunca lhes faltasse nada. Mas a verdade cruel que só compreendi aos 72 anos, naquela cama do Hospital de Santo António, no Porto, com o coração a falhar, é que o que eles mais precisavam não custava um único euro. Precisavam de tempo, do meu tempo, da minha presença, das minhas palavras, do meu abraço ao acordar e do meu beijo ao adormecer. Lembro-me, e esta memória persegue-me como uma sombra que não desaparece. Lembro-me do Pedro, devia ter uns 8 anos, a puxar-me pela manga do casaco numa manhã de sábado. Pai, vamos jogar à bola no quintal. Pedia ele com aqueles olhos castanhos cheios de esperança. E eu disse que não podia, que tinha de ir ao armazém resolver um problema com uma entrega de azulejos. Azulejos, compreendem? Azulejos eram mais importantes do que o meu filho. Saí de casa e deixei-o ali, no corredor, com a bola debaixo do braço e a esperança a murchar nos olhos. Não joguei à bola com ele nesse sábado, nem no seguinte, nem em nenhum outro sábado daquele ano. Hoje o Pedro tem 46 anos. É engenheiro civil em Lisboa. Tem uma vida boa, uma família bonita. Mas quando olho para ele, quando olho nos olhos do meu filho, vejo ainda aquele miúdo de 8 anos à espera do pai que nunca apareceu. E isso dói mais do que qualquer infarte, do que qualquer dor física que este corpo velho já sentiu. 3 grandes arrependimentos carrego comigo. 3 feridas que não cicatrizam. 3 lições que paguei com o preço mais alto que existe. O preço do tempo perdido, que é a única moeda que não se pode recuperar depois de gasta. O primeiro arrependimento, o trabalho que roubou a infância dos meus filhos. Durante 25 anos, trabalhei em média 14 horas por dia. Façam as contas comigo,
14 horas vezes 365 dias vezes 25 anos. São mais de 127 mil horas. 127 mil horas que podiam ter sido partilhadas, que podiam ter sido vividas, que podiam ter sido transformadas em memórias. Em vez disso, tenho números numa conta bancária e fotografias dos aniversários dos meus filhos, onde eu não apareço porque estava sempre a trabalhar. A Carla fez a primeira comunhão num domingo de maio. Eu prometi que ia estar presente. Prometi-lhe que ia vê-la de vestido branco, com o véu e as luvas. Prometi que ia sentar-me no primeiro banco da igreja, ao lado da Maria Teresa. E o que aconteceu nessa manhã de domingo? Um cliente de Leiria telefonou com uma emergência. Uma parede que tinha rachaduras, uma reclamação sobre material defeituoso. Fui resolver o problema. Disse à Maria Teresa que ia demorar 1 hora, no máximo 2. A missa da primeira comunhão da minha filha foi às 11 da manhã. Eu cheguei a casa às 6 da tarde. A Carla já tinha tirado o vestido branco, já tinha guardado o véu, já tinha chorado todas as lágrimas que uma menina de 9 anos consegue chorar. Peço-vos, se estão a ouvir estas palavras e têm filhos pequenos, não cometam o mesmo erro. O vosso trabalho vai continuar depois de vocês morrerem. A vossa empresa vai sobreviver sem vocês. Mas os vossos filhos só têm uma infância, uma única vez. E essa infância está a passar neste preciso momento, enquanto vocês estão ocupados demais para reparar. O segundo arrependimento pesa-me de uma forma diferente, mais profunda, mais visceral. É o arrependimento das palavras não ditas ao meu pai. O meu pai chamava-se Manuel, Manuel António Ferreira, um homem de poucas palavras, como eram os homens da sua geração. Trabalhou a vida inteira na agricultura, primeiro nas terras dos outros, depois num pequeno pedaço de terra que comprou com o suor de décadas. Nunca me disse que me amava, nunca me abraçou depois de eu passar a adolescência. Era assim que os homens eram naquele tempo, duros, calados, com amor escondido por trás de gestos pequenos que eu não soube interpretar. Quando emigrei para a França, tinha 19 anos, como disse. O meu pai levou-me à estação de comboios de Santa Combadão. Estava uma manhã de nevoeiro, dessas manhãs de inverno que parecem suspender o mundo numa tristeza cinzenta. O comboio aproximava-se. Eu tinha a mala na mão e o meu pai olhou para mim. Olhou-me nos olhos pela primeira vez em anos e eu vi naquele olhar tudo o que ele não conseguia dizer com palavras. O orgulho, o medo de me perder, a saudade que já começava a nascer antes mesmo de eu partir. Vi tudo, mas não disse nada. Entrei no comboio, sentei-me junto à janela e vi-o ficar cada vez mais pequeno no cais, até desaparecer no nevoeiro. Nunca lhe disse que o amava, nunca lhe agradeci por tudo o que fez por mim, nunca lhe pedi desculpa pelas vezes em que fui ingrato, em que me envergonhei da sua roupa simples, das suas mãos calosas, do seu sotaque da aldeia. O meu pai morreu em 1993. Morreu enquanto eu estava numa reunião de negócios em Coimbra. A Maria Teresa telefonou-me às 3 da tarde. António, o teu pai partiu, disse ela com a voz embargada. Partiu sem que eu lhe dissesse adeus. Partiu sem ouvir da minha boca as palavras que ele merecia ter ouvido uma vida inteira. Se tem ainda os vossos pais vivos, se a vossa mãe ou o vosso pai ainda respiram neste mundo, não esperem pelo momento perfeito para dizer o que sentem. O momento perfeito é agora, é hoje, é esta hora, este minuto, este segundo que está a passar enquanto ouvem a minha voz. Peguem no telefone, marquem esse número que conhecem de cor e digam-lhes, simplesmente digam-lhes, obrigado por tudo, amo-vos. O terceiro arrependimento talvez seja o mais difícil de confessar, porque revela a minha maior fraqueza, a minha maior cobardia. É o arrependimento de ter deixado o medo conduzir as minhas escolhas. Toda a minha vida tive medo. Medo de falhar, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de não ser suficiente. E esse medo transformou-me num homem que nunca arriscou verdadeiramente.
que nunca perseguiu os seus sonhos mais profundos, que nunca disse sim às possibilidades que a vida lhe oferecia. Quando era novo, devia ter uns 25 anos, já tinha voltado da imigração. Apareceu-me uma oportunidade de comprar um pequeno barco de pesca na Nazaré. Sempre amei o mar, sempre senti no meu sangue essa chamada do oceano que é tão portuguesa, tão nossa. O negócio da construção estava a começar, mas ainda não era grande. Podia ter mudado de rumo, podia ter seguido o coração em vez da razão calculista. Mas tive medo, medo de não conseguir, medo de falhar perante a Maria Teresa, perante a família, perante a aldeia inteira que esperava que eu fosse um homem de sucesso. Escolhi a segurança, escolhi o caminho previsível e passei 50 anos a acordar todas as manhãs perguntando-me como teria sido sentir o cheiro do sal e do peixe fresco, como teria sido navegar ao nascer do sol com as gaivotas a gritar à minha volta, como teria sido viver uma vida alinhada com aquilo que a minha alma verdadeiramente desejava. Se estão a viver com um sonho guardado no coração, se há alguma coisa que sempre quiseram fazer, mas que o medo vos impede, ouçam as palavras de um velho que já cometeu esse erro. O arrependimento de ter tentado e falhado é muito mais suave do que o arrependimento de nunca ter tentado. A dor de um sonho perseguido que não se concretiza desaparece com o tempo. Mas a dor de um sonho abandonado por medo, essa dor cresce, ano após ano, até se tornar insuportável. Antes de continuar, quero agradecer-vos por estarem aqui comigo nesta partilha. Se estas palavras estão a tocar-vos de alguma forma, se estão a fazer-vos pensar na vossa própria vida e nas vossas próprias escolhas, peço-vos que subscrevam este canal, não por mim, mas por vocês, porque cada vez que voltarem aqui vão encontrar lembretes de que a vida é curta, de que o tempo é precioso, de que ainda podem mudar. Subscrevam e deixem um comentário a contar-me quais são os vossos próprios arrependimentos, os vossos próprios medos. Às vezes, escrever essas coisas ajuda a libertá-las. O despertar aconteceu há 6 anos. Naquela manhã de janeiro de 2019, no Hospital de Santo António, acordei depois da cirurgia ao coração. Tinham-me posto 2 estentes nas artérias coronárias e a primeira coisa que vi foi o rosto da Maria Teresa. Estava sentada ao meu lado, a segurar-me a mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. E por trás dela, o Pedro e a Carla, os meus filhos, já adultos, já com os seus próprios filhos, ali reunidos à volta do pai que quase tinham perdido. E nesse momento, nesse preciso instante em que os vi ali, juntos, unidos pelo medo de me perderem, compreendi finalmente o que tinha andado a fazer de errado a vida inteira. Tinha passado décadas a acumular coisas, dinheiro, propriedades, status, quando o que verdadeiramente importava estava ali, naquele quarto de hospital, a olhar para mim com amor. O amor que eu não tinha sabido cultivar. O amor que eu tinha negligenciado em nome de um futuro que quase não chegou a existir. Nesse dia fiz 3 promessas a mim mesmo. 3 juramentos silenciosos que tenho cumprido religiosamente desde então. A primeira promessa foi dedicar tempo real, tempo de qualidade, à minha família. Todos os domingos, sem exceção, almoçamos todos juntos. Eu, a Maria Teresa, o Pedro com a mulher e os 2 filhos, a Carla com o marido e a filha. 6 adultos e 3 netos à volta da mesa, a comer cozido à portuguesa ou bacalhau com natas, a falar, a rir, a discutir política e futebol, a sermos família. Esses almoços de domingo tornaram-se sagrados para mim. São mais preciosos do que todo o dinheiro que juntei ao longo da vida. Segunda promessa foi dizer às pessoas que amo, que as amo, todos os dias, sem vergonha, sem inibição, sem esse orgulho masculino estúpido que a minha geração cultivava. A Maria Teresa ouve-me dizer que a amo todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de adormecer. Os meus filhos ouvem-no sempre que nos despedimos,
seja pessoalmente ou ao telefone. Os meus netos, esses ouvem-no tantas vezes que já brincam comigo. Já sabemos, avô, já sabemos que nos amas, dizem eles a rir. E eu respondo: nunca é demais dizer, nunca é demais ouvir. A terceira promessa foi viver com menos medo. Aos 72 anos, depois do infarte, inscrevi-me num curso de pintura. Sempre quis pintar, sempre achei que não tinha jeito, que era tarde demais, que era uma perda de tempo. Mas inscrevi-me e descobri que não interessa se tenho jeito ou não. O que interessa é a paz que sinto quando seguro o pincel, quando misturo as cores, quando vejo aparecer no papel uma imagem que antes só existia na minha imaginação. Com 75 anos, publiquei um pequeno livro com as memórias da minha aldeia de infância. Ninguém comprou esse livro além da família e dos amigos, mas isso não importa. O que importa é que as minhas memórias estão agora escritas. Os meus netos e bisnetos vão poder ler um dia as histórias do avô António, da aldeia de Viseu, das noites de inverno junto à lareira, do cheiro do pão a cozer no forno a lenha. Estes últimos 6 anos, estes 6 anos que o médico me ofereceu quando me salvou a vida, foram os anos mais plenos que vivi, mais plenos do que os 62 anos anteriores todos juntos. E isso é simultaneamente uma bênção e uma tragédia. Uma bênção porque os estou a viver. Uma tragédia porque mostram claramente quanto tempo desperdicei antes de acordar. Se ainda estão a ouvir-me, se estas palavras ainda vos fazem companhia, quero deixar-vos alguns conselhos práticos, não filosofias abstratas, não frases bonitas para publicar nas redes sociais, mas coisas concretas que podem fazer hoje, amanhã, esta semana. Primeiro, façam uma lista das pessoas mais importantes da vossa vida, não mais do que 10 pessoas, e perguntem-se honestamente quanto tempo passei com cada uma delas na última semana. Se a resposta for pouco ou nenhum, tem trabalho a fazer. Segundo, pensem nos vossos sonhos abandonados, aquela viagem que sempre quiseram fazer, aquele instrumento que sempre quiseram aprender, aquele projeto que sempre adiaram para quando houver tempo. Escolham um, apenas um, e deem o primeiro passo esta semana, não no próximo mês, não quando as coisas acalmarem, esta semana. Terceiro, digam às pessoas que amam que as amam. Parece simples, parece óbvio, mas tão poucos de nós o fazemos regularmente. Digam-no hoje. Agora, mal acabarem de ouvir estas palavras, se este testemunho vos tocou de alguma forma, se vos fez parar e pensar na vossa própria vida, peço-vos que partilhem com alguém que também precise de ouvir isto. Um amigo que trabalha demais, um familiar que anda a adiar os sonhos, alguém que vive preso no medo. A partilha custa 0 € e pode mudar uma vida. Deixo-vos com uma última reflexão. Algo que penso todas as noites antes de adormecer, quando o silêncio da casa me permite ouvir os meus próprios pensamentos. O tempo não espera por ninguém. O tempo não se importa com os vossos planos, com as vossas desculpas, com as vossas promessas de que um dia vão mudar. O tempo simplesmente passa, indiferente, implacável, irreversível. E cada segundo que gastam a fazer coisas que não importam é um segundo roubado às coisas que importam verdadeiramente. Os vossos filhos não vão ser pequenos para sempre. Os vossos pais não vão estar vivos para sempre. O vosso corpo não vai ser saudável para sempre. A vossa oportunidade não vai estar disponível para sempre. Tudo tem um prazo de validade e nenhum de nós sabe qual é o seu. Tenho 78 anos, já enterrei amigos, irmãos, o meu pai e a minha mãe. Já vi partir pessoas que eram mais novas do que eu, mais saudáveis do que eu, com mais anos de vida pela frente do que eu. A morte não segue regras, não respeita a ordem de chegada, não espera que estejamos preparados. Por isso, e este é o meu pedido final, a minha súplica de um velho que aprendeu tarde demais: não adiem a vossa vida para amanhã, não guardem o amor para depois,
Não esperem pelo momento perfeito que nunca vai chegar. O dia de amanhã é hoje.